Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E para falar sobre doenças autoimunes, eu recebo a reumatologista Eutília Freire, que também é chefe do Serviço de Reumatologia do HU. Primeiro, bom dia, doutora. Bem-vinda, viu, mais uma vez. Bom dia. Aqui é uma Mulher Demais. Também ao nosso lado, a gente vai falar sobre doenças raras, né? Estou recebendo o funcionário público Cinides Caldas. Ele que tem uma filha que tem uma doença rara. A gente já vai saber mais sobre a Tay-Sachs. É assim? Falei certo? É, também. A pronúncia é Tay-Sachs. 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 Beleza, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto também, mas antes eu queria saber sobre o que é que significa, o que é uma doença autoimune, doutora Eutília? Bom dia, obrigada pelo convite. Foi bom a gente estar nessa interlocução aqui, porque as doenças autoimunes, elas também são doenças raras e pouco reconhecidas. Uma doença autoimune é quando você tem os seus anticorpos, as suas defesas atacando o seu próprio organismo. E aí existe um leque de doenças de acordo com a característica clínica de cada ataque desse. E é muito importante, a gente já estava conversando sobre isso, que os médicos, eles reconheçam principalmente esses primeiros sinais e sintomas dessas doenças para que encaminhem para as pessoas que podem cuidar e podem tratar. Qual é o médico que trata dessas doenças? São várias especialidades, doutora? As doenças autoimunes, elas podem ser sistêmicas, e aí elas atacam qualquer órgão, e quem trata disso é o reumatologista, que no caso é minha especialidade, e elas podem ser específicas, por exemplo, atacar só a tireoide, só o olho, só o fígado, e aí vai para cada especialista dessa área. Mas geralmente quem trata das doenças autoimunes é o reumatologista. Beleza, a gente sabe que às vezes esse assunto é um pouco negligenciado, né? A gente fala menos, até porque eu acho que como são doenças raras, poucas pessoas sabem falar com propriedade sobre esse assunto, né? Quais são as doenças autoimunes? Existem muitas, né? Muitas. Na verdade, existem algumas raras e outras não. Por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, ela afeta perto de 5% da população. E é uma doença que, se não for tratada, ela vai deformar as suas articulações. Então, por exemplo, uma criança que tem um diagnóstico de artrite idiopática da infância ou artrite reumatoide da infância, se ela não for bem cuidada, ela pode ser uma criança que tem alguma deficiência articular. Então, é preciso que exista essa conscientização para que essas doenças sejam diagnosticadas e tratadas pela pessoa que sabe conduzir esse caso. Perfeito. Eu lembro para quem está em casa, né, que esse papo aqui na nossa mesa de café da manhã é nosso. Então você pode encaminhar suas dúvidas. Se tiver algum parente, amigo, você mesmo que sofre, né, de algum tipo de doença rara ou autoimune, você pode mandar a sua experiência e mensagem para a gente pelo WhatsApp 991050400 para a gente conversar por aqui. Vou passar a fala para o Cinides, que ele na verdade é pai da Jade, uma criança que não tem uma doença autoimune, ela tem uma doença rara. Que doença é essa? Fala um pouquinho da experiência de vocês. Bem, bom dia, Bruna. Bom dia, doutora Eutília. Obrigado pelo convite, né, a oportunidade de falar um pouquinho da história de Jade e da luta das famílias, né, diante de um diagnóstico. Né. A doença Tay-Sachs, né, é uma doença rara, né, são poucos casos. Estima-se que no Brasil existe em torno de 70 casos, né? Não se tem um dado oficial. Eu tive a iniciativa de iniciar recentemente uma pesquisa, né? Eu estou trazendo até alguns dados já, né? Não está concluído ainda, com 31 casos, né? Não só de Tay-Sachs, mas de Sandoff e GM1, né? Que são doenças consideradas primas, né? E a minha filha Jade, ela começou a aparecer os primeiros sintomas com um pouco mais de 4 anos de idade. Né? Ela tinha sensibilidade ao barulho, né? À luz, e chamou a atenção e tinha uma dificuldade, né? na fala. Procuramos até então, naquela época, pediatras, né? e fono e tal, e eles a princípio acharam que era normal pela idade. Sim. E aí foi passando o tempo e alguns sintomas mais evidentes, né, foram surgindo e decidimos procurar um neuropediatra em Campina Grande e esse neuropediatra deu um pré-diagnóstico de autismo, né? Então já começa daí
não é? Uma luta que é em busca de um diagnóstico precoce, não é? E no caso da minha filha Jade, esse diagnóstico durou 4 anos para sair. Então ela tem? Ela tem 9 anos. 9 anos de idade. 9 anos de idade. E foram muitos especialistas, né? Aqui na Paraíba e em Recife. É uma doença raríssima. E finalmente uma das especialistas em Recife deu um encaminhamento correto, não é? Que é, de fato, procurar uma orientação de um geneticista. Sim. E foi assim que foi feito, né? E é uma luta, porque é uma luta para chegar a um diagnóstico e, diante do diagnóstico, uma luta, não é? Para você encontrar tratamentos, não é? Para que ela tenha mais qualidade de vida. Exatamente, profissionais, não é, que tenham a capacidade de orientar você nesse sentido. Essa é a maior dificuldade que as famílias encontram no Brasil e fora do Brasil, porque isso não é um contexto só nosso. Sim. O caso da Jade é bem específico, né, doutora Eutília? A gente está falando aqui, então, sobre doenças autoimunes e doenças raras, como é o caso do Cinides, né, que tem a filha Jade. Algumas doenças autoimunes são raras também ou todas, doutora? Sim. Não, nem todas são raras, mas algumas são raras. Por exemplo, a esclerose sistêmica, a esclerose múltipla. E eu estava conversando com o Cinides aí na frente, que a gente lá no HU está montando uma frente de doenças raras, de médicos e assistente social, pessoas que se identificam e que querem lutar por isso, para que você tenha um encaminhamento mais rápido, um diagnóstico mais rápido, pediatras. E a gente está montando esse grupo de doenças raras. Olhe que na Sociedade Brasileira de Reumatologia, a nível brasileiro, já existe a comissão de doenças raras dentro das doenças autoimunes e, graças a Deus, eu faço parte dessa comissão porque eu estudo uma doença autoimune rara, que é a esclerose sistêmica. Entendi. Então, dentro dessa doença, que é a mais rara de todas e que é potencialmente fatal e traz muita morbidade, muita deformidade. E é uma doença que, se diagnosticada precocemente, ela tem realmente um outro desfecho. A gente está começando a montar essa equipe, então, dentro do HU, uma subcomissão dentro das doenças autoimunes, que seria das doenças raras como um todo. Então, foi uma felicidade encontrar com ele aqui. Vocês promoveram um bom encontro entre nós. Que bom, é nossa missão também, viu? Doutora Eutília, existe um agente causador das doenças autoimunes? O que é que pode causar essas doenças? É um fator genético? É um fator adquirido ao longo dos anos? O que é que acontece? Então, Bruna, o que une justamente o Tay-Sachs, por exemplo, as nossas doenças é a genética, né? O portador de doença autoimune, ele tem que ter um background, uma predisposição genética. Mutações gênicas fazem com que eles tenham uma resposta imune errada e aí a qualquer desencadeador, qualquer até evento emocional ou evento viral, algum que a gente chama de gatilho externo, pode desencadear, então, essa predisposição que já nasce com o indivíduo. Ele já é geneticamente predisposto a ter essa doença. Perfeito. Por exemplo, um exemplo, Explica. Hashimoto, tiroidite de Hashimoto, é uma doença autoimune da tireoide. Nas famílias que têm Hashimoto, geralmente toda a irmandade tem. Então, um irmão, 2, 3, 4, 5, se repete. Tem famílias que eu conheço que todos os irmãos são afetados. Então, realmente é um cunho genético. Agora, existem outros desencadeantes. Entendi. No caso da Jade, Cinides, vocês já conseguiram diagnosticar se foi um fator genético, se foi algo adquirido? Porque você disse que os sintomas só começaram a aparecer de fato a partir dos 4 anos de idade. De fato, a maioria das doenças raras, né, 80% delas são de origem genética. É o caso da Tay-Sachs. Isso se dá a partir do cruzamento de 2 genes defeituosos, né, falando assim de uma forma mais simplória. São 2 genes defeituosos, né, da mãe e do pai, e nesse cruzamento, né, são 2 portadores que têm 25% de chance da criança nascer com a doença. Né? É o caso da Tay-Sachs e de outras doenças de origem genéticas, né? A gente viu aí algumas imagens, eu queria até pedir para a produção para colocar mais uma vez, porque você já adiantou para a gente que está concluindo uma pesquisa com aproximadamente 30 famílias. Isso começou dentro da sua casa, você percebeu a necessidade de construir essa pesquisa com outras pessoas. Explica mais um pouquinho sobre isso. Quando eu me